Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 11, essa questão aqui da seção 14.8, que fala a respeito de multiplicadores de Lagrange. Na questão de 3 a 14, pede para utilizar os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função, sujeita a uma restrição ou duas restrições. Nesse caso aqui da questão 11, eu tenho uma função de 3 variáveis, dada pela soma dos quadrados, tá vendo, das variáveis, e a restrição aqui é dada por x à quarta mais y à quarta mais z à quarta igual a 1. Então aqui eu tenho apenas uma restrição, bastante conta para a gente utilizar o método, eu já deixei aqui escrito o que a gente vai precisar. A minha questão é essa aqui, tá vendo? Eu tenho a minha f, só habilitar aqui para a gente poder escrever. Eu tenho a minha f, tá vendo? Eu tenho a minha f dada. E a minha restrição, eu chamei da função g, que depende também de 3 variáveis, dada por essa igualdade aqui. Então, os multiplicadores de Lagrange falam o seguinte, eu vou ter que resolver esse sistema aqui, ou seja, o gradiente da f é igual a lambda vezes o gradiente da g, onde esse lambda que aparece aqui é o multiplicador de Lagrange. E aqui eu tenho minha restrição. Quando a gente pega isso aqui e coloca os vetores gradientes em coordenada, a gente gera esse sistema de equação aqui. Então, a gente tem 4 equações com 4 incógnitas. Ou seja, eu tenho que encontrar os valores de x, y, z e lambda. Necessariamente o lambda não precisa, talvez ele pode ficar implícito, né? Mas os valores de x, y, z são os valores que eu preciso para poder calcular a minha f nesse ponto e ver se qual o maior deles e qual que é o menor. Aqui eu tenho a minha restrição, aqui tem as derivadas parciais em relação às coordenadas. Bom, então daqui o que a gente faz? Aqui, logicamente, a derivada de f em relação a x vai dar x ao quadrado, a derivada da g em relação a x vai dar 4x ao cubo multiplicado por lambda. Isso aqui repete, né? A derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z, e aqui a minha restrição. Bom, aqui eu posso dividir todo mundo. O primeiro caso aqui, logicamente, eu estou considerando x diferente de y, ou x diferente de y, não. X, y e z diferente de zero. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, todos eles não nulo. Por quê? Porque eu estou dividindo aqui por 2x, tá vendo? Dos dois lados, dividir por 2x essa primeira, dividir por 2y essa segunda, dividir por 2z essa terceira. Dividindo, simplificou dessa maneira, tá vendo? Aí aqui eu posso, por exemplo, elevar ao quadrado dos dois lados, tá vendo? Eu levei ao quadrado dos dois lados para poder substituir nessa equação aqui que eu tenho. Então, se eu pego aqui e elevar ao quadrado, tá vendo? Então vai ficar 4 lambda ao quadrado x à quarta. Então esse 4 lambda ao quadrado aqui, ó, eu posso passar ele para cá dividindo. Então vai ficar 1 dividido, se eu isolar o x à quarta, vai ficar 1 dividido por 4 lambda ao quadrado. Tá vendo? Mesma coisa se eu dividir aqui, todo mundo eleva ao quadrado e passar para cá, isolo o y à quarta, depois eu isolo o z à quarta. Então aqui eu sei que a soma desse mais esse, aqui é z à quarta. A soma desses três camaradas aqui, eu sei que dá 1, então 3 vezes isso aqui, né, é igual a 1. Então daqui a gente faz uma continha simples e descobre que o valor de lambda vale mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Bom, então isso aqui já está ok, a gente encontrou o valor de lambda. Então agora se a gente encontrou o valor de lambda, a gente pode vir e substituir aqui, por exemplo, para encontrar o x, depois para encontrar o y, depois para encontrar o z. Então substituindo aqui para encontrar o y, o x, ó, o x ao quadrado quem que é? Miguel chegou aqui para ajudar. Vamos lá, Miguel, aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? O x ao quadrado, se a gente pega e isola ele aqui, por exemplo, a gente vai ver que ele é igual a 1 sobre 2 lambda. Então, para você ver, eu vou substituir o valor de lambda, colocar mais ou menos aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é o valor de lambda, cancelo esse 2, ficou mais ou menos 1 sobre raiz de 3. O x ao quadrado não tem como ele dar negativo, então essa parte, olha lá, Miguel, olha lá, ó. Não. Essa parte aqui, ó, ela não faz sentido. Não pode tomar o microfone, papai, não. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Não, não pode, não. Você quer que coloque, não sei? Bom, Miguel saiu agora, vamos continuar aqui. Então essa parte aqui não faz sentido, então ficou somente essa parte aqui, né, que tá ok. Então nessa parte aqui eu consigo extrair o x como sendo mais ou menos a raiz, tá vendo? Eu tenho que elevar a meio dos dois lados aqui para extrair o valor de x, então vai ficar mais ou menos a raiz quarta de
de 3. Então, da mesma forma, se você pega e substitui aqui nessa parte aqui, substitui aqui nessa parte, você vai encontrar o y do mesmo jeito que é o z. Então, isso aqui vai gerar 8 pontos. Por que gera 8 pontos? Porque a minha primeira coordenada aqui, ó, que é o x, eu tenho duas possibilidades, um positivo e um negativo, tá vendo? O y também eu tenho um positivo e um negativo, duas possibilidades, e o z também um positivo e negativo. 2 vezes 2 vezes 2, princípio multiplicativo, então isso aqui vai gerar 8 pontos. Bom, esses 8 pontos, eu vou calcular a imagem deles. Deixa eu habilitar aqui para a gente poder escrever. Eu vou calcular a imagem dele, então eu vou levar a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira, visto que a minha função f é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, quando você pega isso aqui, elevar mais ou menos ao quadrado, vai dar tudo positivo, né? Ou seja, mais, mais e mais. Aqui, quando você eleva ao quadrado, aqui fica uma raiz, esse 3 ao quadrado vai dar 9, ou se você quiser simplificar aqui, ficaria raiz quadrada, né? A mesma coisa de raiz, dá para pegar esse 4, 9 é 3 ao quadrado, então ficaria raiz quadrada de 3, né? Porque esse 4 aqui simplificaria com 2, do 3 ao quadrado. E assim vai. Então, aqui eu fiz essa simplificação, tá vendo? Aqui eu substituí por raiz quarta de 3 ao quadrado, tá vendo? Dá para simplificar esse 4 com esse 2 aqui, sobra raiz de 3. Aí fica 3 vezes, né? Porque você somou esse, mais esse, então 3 vezes isso, racionaliza, tá vendo? Então deu raiz de 3. Outra possibilidade seria o quê? Pegar uma coordenada nula, digamos o x, logicamente a gente vai fazer todas as possibilidades, o x igual a 0, ou y, ou z, e deixar duas não nulas. Logicamente eu vou zerar o x, deixar essas duas aqui diferente de 0, e depois eu vou zerar o y, deixar essas duas aqui, e fazer todas as possibilidades. Então o que acontece? Aqui, nesse caso, o que aconteceria, ó, se eu estou zerando o x, então aqui eu vou ficar com duas, tá vendo? Eu vou ficar com essa e com essa. O x está sendo 0, eu vou ficar com y a quarta mais z a quarta igual a 1. Então, em vez de 3 vezes, como eu estou zerando o x, então ficar só com 2 vezes isso aqui igual a 1, né? Porque uma dessas coordenadas aqui vai ser 0, como elas são iguais aqui, tá vendo? Então, a hora que você zerar essa, ou essa, ou essa, vai ficar só 2 vezes igual a 1. Então, ficando 2 vezes igual a 1, ó, ficou 2 vezes, tá vendo? 2 vezes aqui lá igual a 1, dá para cancelar esse 2 com 4, ficou 2, multiplica cruzado, né? 2 lambda ao quadrado igual a 1, e encontra o valor de lambda. Agora eu vou substituir no y ao quadrado, tá vendo? Quando eu substituir o y ao quadrado igual a 1 sobre 2 lambda, vai dar mais ou menos, vou colocar o valor de lambda mais ou menos isso aqui que eu encontrei, tá vendo? Vou simplificar esse com esse, encontrei o y ao quadrado igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Da mesma maneira, eu vou ter uma possibilidade positiva, que tá ok, e essa parte aqui que não convém, né? Não tem como dar negativo. Como tá ao quadrado, eu vou elevar a meio, e aí eu vou encontrar mais ou menos raiz quarta de 2. O z também vai ser a mesma coisa. Então, isso aqui vai gerar 4 pontos. Que pontos são esses? Vai ser quando você zerou o zero, tá vendo? Gerou o mais ou menos, porque vai ser o quê? Vai ser duas possibilidades para a segunda variável e duas possibilidades para a terceira. Então, vai dar 4. Esse aqui está fixado, né? Só tem o zero, né? Só tem uma possibilidade para essa casa aqui. Então, vai dar 4 pontos dessa forma. Se eu faço o y igual a 0 e 0 essa coordenada aqui, por exemplo, aí o mais ou menos 1 sobre raiz de 2 vai ser para o x. Então, vai ter mais essas possibilidades, tá vendo? Tá aqui. E se você faz o z igual a 0, você vai zerar a terceira coordenada e vai ter a mesma coisa para o x e para o y. E as imagens desses pontos, eu calculei. Tá vendo? O f tanto deixa eu só habilitar aqui. O f, tanto desse aqui, como esse, é a soma ao quadrado, tá vendo? Então, esse zero aqui, como é comutativo, tanto faz ele ser o valor do x, ou do y, ou do z, a soma não vai alterar, então, quando você faz essa conta aqui, vai dar raiz de 2. E a última possibilidade seria o quê? Você pegar somente uma diferente de zero e pegar duas igual a zero. Tanto faz ser vamos fazer todas as possibilidades, né? O x zerando, depois, ou não zero, e essas duas sendo zero, depois o y não sendo zero, o x e o z sendo zero, e por último, o z não sendo zero e o x e y sendo zero. Então, a última possibilidade, duas coordenadas nulas. Se duas coordenadas são nulas, então para vocês verem,
Ó, imagine, essa aqui é nula. Então, se essa e essa é nula, então sobrou só, por exemplo, z à quarta igual a 1. Então, em vez de 3, quando você soma aqui, em vez de dar 3, vai dar só uma vez, né? Você só tem uma coordenada não nula. Então, vai ficar 1 sobre 4 lambda ao quadrado igual a 1. Então, só fica essa possibilidade. Então, ficou uma vez, tá vendo? Uma vez isso aqui, igual a 1. Então, quando você faz essa conta aqui, você vai encontrar a lambda igual a mais ou menos meio. Aí você vai substituir no z ao quadrado igual a 1 sobre 2 lambda, tá vendo? Então colocou mais ou menos meio aqui, que é o valor de lambda, deu mais ou menos 1. Então, novamente, o z ao quadrado igual a menos 1 não vai fazer sentido, então aqui eu fiquei com z igual a mais ou menos 1. Então aqui eu tenho 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque eu zerei o x e o y, deixei o z como sendo mais ou menos 1. Então seria 1 vezes 1 vezes 2 pelo princípio multiplicativo, né? Porque esse aqui eu já sei que é 0, esse aqui também eu sei que é 0, então é uma possibilidade. E aqui tem mais ou menos 1 para essa casa. Então 2 pontos. Revezando as coordenadas eu vou ter o quê? Deixando o x não nulo, o y e o z nulo, e por último deixando o y não nulo e o x e o z nulo. A imagem desses pontos, se você for calcular, vai ser a soma ao quadrado. Nesse caso aqui, como é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, resumindo, o que eu tenho é aqueles primeiros pontos que deu raiz de 3 vai ser os pontos de máximo, e esses últimos aqui, né, da forma essa ou essa, vai ter o mínimo, cuja imagem vale 1, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.